Eu aposto com você que em algum momento da sua vida algum adulto chegou para você e disse que se arrepende profundamente de não ter começado a tocar algum instrumento quando era criança, ou até mesmo que fica muito triste de não ter sido incentivado bastante para começar a aprender uma nova língua quando era menor, e que agora já adultos, essas habilidades se tornaram muito mais difíceis. Eu não sei vocês, mas ouvindo esses comentários, eu fico pensando, por que de fato é mais fácil para nós aprendermos e masterizar certos tipos de habilidades quando nós somos crianças e que isso se torna muito mais complicado quando nos tornamos adultos? Bom, hoje eu te trago essa resposta. Eu sou o Guilherme Melo e hoje eu te conto a importância dos estímulos sensoriais na primeira infância para um desenvolvimento saudável do bebê e de suas habilidades. Vem comigo conhecer esse universo maravilhoso chamado sistema nervoso. Bom, antes da gente entrar no sistema nervoso, deixa eu te apresentar o seguinte cenário. Imagina que um bebê é retirado da maternidade logo após nascer e é colocado dentro de um quarto que está isolado de qualquer influência do mundo exterior. Isso significa que o bebê não conseguiria ver nada e nem ouvir nada. Caso esse ser vivesse 16 anos dentro desse quarto, ele sairia cego e surdo. Para além da extremidade da situação, você pode estar se perguntando por que disso acontecer. E isso eu te respondo daqui a pouquinho, junto com a resposta do porquê a gente tem mais facilidade de desenvolver certas habilidades quando somos crianças. Mas antes disso, eu preciso te dar uma breve introdução do sistema nervoso. Vamos lá. No nosso cérebro, existem cerca de 86 bilhões de neurônios, que são estruturas vitais para a comunicação do nosso cérebro com o nosso corpo. Os neurônios são conectados por meio da rede neural, que percorre todo o encéfalo e permite a interação entre esses caras. O nome da interação entre neurônios é o que chamamos de sinapses, que nada mais são do que estruturas mediadoras da informação elétrica de um neurônio para o seguinte. Com isso em mente, fica mais fácil tentar entender o que ocorre no nosso cérebro nos primeiros dias, meses e até anos das nossas vidas. Antes de entrarmos propriamente nos axônios, eu só gostaria de ponderar que os dendritos são os prolongamentos do neurônio que garantem a recepção dos estímulos, levando o impulso nervoso em direção ao corpo celular. A grande maioria dos neurônios apresenta uma quantidade muito grande de dendritos, justamente esses prolongamentos que garantem essa condução do impulso nervoso. Guarde isso um pouquinho, que isso vai ser importante daqui a pouquinho. Quando nascemos, neurônios imaturos criam axônios, que nada mais são do que os prolongamentos únicos especializados na condução de impulsos nervosos, que crescem em direção a seus respectivos alvos de comunicação. Este crescimento ocorre em um primeiro momento por meio de instruções genéticas. Entretanto, após um breve período de tempo, as sinapses se tornam mais específicas, ou seja, agora são formadas por estímulos sensoriais e não mais por apenas instruções genéticas. Essa fase intensa de formação de sinapses mais específicas, como já foi mencionado anteriormente, depende de estímulos sensoriais, ou seja, da exposição de cheiros, luz, brinquedos interativos, canções de ninar, entre outras coisas ao bebê. E para nos ajudar a criar mais repertório sobre o sistema nervoso, que vai nos ajudar a responder nossas perguntas iniciais, eu apresento a vocês o queridíssimo e renomado Dr. Gilberto. Meu nome é Gilberto Oshman da Silva, eu sou médico especializado em neurocirurgia. Os sentidos, né, esses estímulos sensoriais, eles eram muito importantes, tá? O cérebro do bebê, ele não está pronto quando ele nasce, né? Existe ali uma rede de neurônios, de milhões de neurônios conectados, vias com vias e que estão em formação. Algumas dessas vias estão mais bem formadas e outras ainda estão bem numa fase bem rudimentar e vai ser fundamental para que você consiga o adequado desenvolvimento dessa via, justamente os estímulos. Então, Como foi muito bem colocado pelo Dr. Gilberto, os estímulos são muito importantes na primeira infância. Isso porque o cérebro do bebê, quando ele nasce, não está pronto. E é por meio desses estímulos sensoriais que o cérebro vai entender o que deve ser mais e o que deve ser menos desenvolvido. o cérebro, ele tem uma capacidade do bebê, uma capacidade de organização e de multiplicação, de ramificação dessas estruturas neuronais muito grande, que é dependente de estímulos. Esses estímulos, eles fazem com que os neurônios ali existentes produzam substâncias
com características tróficas, ou seja, com características que possam estimular o crescimento de outros neurônios, e você entra num ciclo onde isso, partindo de estímulos externos, ele vai acontecer em maior ou menor grau, né? Ainda acha que não entendeu completamente? Fica tranquilo, é para isso que o Giba está aqui. Doutor, será que você não consegue exemplificar isso que você está falando? Existem trabalhos, por exemplo, em que pegaram-se grupos de ratinhos e depois, ao nascimento do rato, você fazia um estímulo do bigode, ele nasce sem a capacidade de usar o bigode para identificar coisas, né? O rato, ele encosta o bigode e é um meio para ele se localizar, para ele se locomover, identificar coisas. E num grupo de ratinhos, desde o do nascimento, eles estimulavam com vento ali a sensibilidade dessa região, em outro grupo não. Eles aí iam estudar tanto por meio de exames radiológicos do cérebro do rato, como se fosse uma ressonância, assim como por estudos depois do tecido cerebral, como estava essa rede de organização. E eles viam que aqueles que tinham sido estimulados tinham uma rede muito mais ramificada, muito mais interconectada. E quando eles avaliavam esses ratos na idade adulta, eles viam que eles tinham uma capacidade de utilizar essa função muito grande. Então parece bem claro isso, né? O estímulo, ele leva a uma proliferação, uma organização dessa rede neuronal, e isso vai, obviamente, influir de forma direta na maior ou menor capacitação para aquela função, né? Muito obrigado de novo, Giba. Eu acho que está ficando cada vez mais visível, né? A resposta do nosso problema. Mas por que será que esses estímulos são tão importantes na primeira infância, quando a gente acaba de nascer, e não em qualquer outro período? Isso acontece porque a gente não tem essa capacidade de trofismo neuronal a vida toda. À medida que os anos vão passando, a gente vai perdendo essa capacidade de criar ramificações intensas a partir de estímulos. Mas, apesar de formarmos essa gama extensa de sinapses quando somos crianças, na idade adulta temos cerca de metade delas, o que em um primeiro momento pode chocar, porque estamos muito acostumados com a lógica de quanto maior o número, melhor. Mas, quando se trata de sinapses e do desenvolvimento saudável de um ser, não importa o número de sinapses, mas suas eficiências e como elas estão distribuídas e relacionadas entre si. Essa perda de sinapses pode ser muito bem exemplificada nesse gráfico. À esquerda, vemos que até os 2 anos formamos muitas sinapses e ramificações muito intensas. Mas aos 4 e 6, é possível notar uma redução significativa desse número de sinapses. Estranho, né? Ok. Esse gráfico pode até mostrar uma perda de sinapses ao longo do tempo, mas não está justificando o porquê da ocorrência disso. E o nome desse processo, do processo de eliminação de algumas sinapses, se chama poda sináptica. Talvez um dos processos mais importantes para a formação saudável do bebê. Para entender o processo da poda sináptica certinho, vale a pena mencionar que o desenvolvimento dos circuitos neuronais pós-natal se deve pela constante formação e eliminação de sinapses. Então a poda não é nada mais do que o cérebro excluindo ramificações que não estão sendo estimuladas da maneira correta e que, portanto, podem ser consideradas inúteis. Acontece, o cérebro, ele tem uma visão, digamos que assim, a natureza, né? Ela tem uma visão meio cruel, né? No sentido de que o que está sendo usado deve ser estimulado e perpetuado, e aquilo que não está sendo usado não deve ser perpetuado, e pelo contrário, deve ser retirado. Essa questão da poda, ela nada mais é do que você potencializar redes que estão sendo utilizadas e praticamente ceifar aquelas que não têm função. O cérebro, ele tem um tamanho limitado pelo crânio, né? Você precisa, o que está lá dentro precisa ser muito bem aproveitado, precisa ser muito eficiente, até porque o gasto energético do cérebro é gigantesco. Então imagina você ter vias que não são úteis, né? Sinapses ali que estão consumindo energia o tempo todo, glicose, oxigênio, né? Tudo isso é essencial para o funcionamento, né, dos neurônios e das células da glia, tá? E a maneira que essa poda ocorre é muito interessante. O que chamamos de células da microglia são as responsáveis pela poda sináptica. Primeiramente, é necessário pontuar que as sinapses ocorrem nos espinhos dendríticos, que nada mais são do que pequenas protozoões membranosas do dendrito de um neurônio.
E tais células são capazes de identificar a ineficácia das sinapses e, portanto, podá-las. A microglia, ela tem funções muito parecidas à de um macrófago, né? Lembrando que os macrófagos não passam a barreira que isola o cérebro do restante do corpo, ali é a barreira hematoencefálica. Então, a microglia é representante, digamos, do sistema imunológico, do sistema de fagocitose. Então, quando você tem ali uma região sináptica que não está sendo estimulada, que não está sendo desenvolvida, você tem ali mecanismos químicos que estimulam a microglia ou a micróglia a fagocitar e eliminar aquilo. Tá? Então, esse é um mecanismo que vai ser importante, né, para que você valorize as vias que estão sendo verdadeiramente estimuladas. Tá? Bom, então o que aconteceu realmente com esse bebê foi que, por ter vivido isolado durante esse período grande da primeira infância, esse bebê não pôde receber estímulos específicos externos para contar para o cérebro dele de que a habilidade da visão e da audição eram necessárias. Portanto, o cérebro julgou que aquilo era inútil, que essa habilidade não deveria ser desenvolvida e simplesmente não as desenvolveu. E até possíveis habilidades, possíveis ramificações ou inícios de ramificações que poderiam existir daqueles poucos momentos em que ele viveu na maternidade, foram podadas pelas células da microglia, já que ele não estava recebendo estímulos externos o bastante para provar que aquelas habilidades eram de fato requisitadas. Dessa forma, mesmo apresentando estruturas visuais e auditivas explicitamente intactas, a falta de desenvolvimento sensorial faz com que esse bebê seja cego e surdo.